Para essa segunda palestra de hoje, vou convidar o amigo professor Márcio Schecker para dividir a tela comigo, para que a gente possa dar andamento aqui no nosso evento. Nós temos aqui bastante gente assistindo a gente. O professor Márcio Schecker já vai aparecer para mim. Já está dividindo a tela comigo aqui. Show de bola, professor. Boa noite, professor Márcio Schecker. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, professor Anselmo. Estou muito bem, graças a Deus, família, tudo certo. E você, tudo certo por aí? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora, oportunidade de te ouvir palestrar agora com a gente. Então, pessoal, vou apresentar oficialmente aqui o professor Márcio Schecker, graduado em Educação Física pelo Mackenzie, especialista em treinamento esportivo pela FMU, em treinamento esportivo pela Russian State University of Physical Education. Atualmente é mestrando em Educação Física e Esporte pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP. É treinador CrossFit Level 2, tem formação em levantamento de peso em diversos países, nos Estados Unidos, China, Ucrânia, e criador do The Lab Performance. Provavelmente a gente deve ter alguém aqui que já participou de algum The Lab e tenho certeza que aprendeu bastante com o professor Márcio, que nos dá a honra de ouvi-lo aqui hoje. Só para confirmar também, o professor Márcio Schecker estará na nova pós-graduação do Unifagoc, né, em treinamento funcional e cross-training, assim que for possível, né, professor? Assim que nós iniciarmos as aulas presenciais, o professor Márcio Schecker compõe o nosso corpo docente, então já posso considerar também um professor da nossa instituição aqui também. Professor, muito obrigado. Deixo para você, então, o tempo necessário para você apresentar. Já deixo de antemão para todo mundo que tiver perguntas, para já colocar no chat. Nós vai fazer essa seleção das perguntas para que no final da apresentação Márcio possa respondê-las e a gente faça um bate-papo aqui legal, assim como foi feito com o professor Zé Afonso. Professor, todo seu o espaço, fique à vontade, manda aí. Professor, desde já agradeço a oportunidade, o convite de fazer parte desse time fantástico. Falar de ciência aplicada é sensacional, né? A gente tem várias formas de entendimento aí, então a ideia é trazer uma confusão saudável para a mente de todo mundo aí quando a gente fala de ciência aplicada no treinamento esportivo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, e a escolha do tema é incrível, né? Então a gente vai tentar trazer uma linha de raciocínio, e eu estou tentando ainda me habituar nesse novo modelo de aplicação de aulas, como a gente bateu um papo mais cedo, eu até brinco, né? Eu sou um pouco carente, eu gosto de ver as pessoas, mas eu estou com o YouTube ligado aqui também para acompanhar, então se vocês, se eu estiver falando rápido demais, se eu tiver uma linha de raciocínio muito, muito avançada ali, dar um break, dar uma pausinha, fala, professor, estou falando rápido, e aí a gente vai tentando raciocinar ali de uma forma mais tranquila, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se estiver já aparecendo para vocês aí, já coloca uma mãozinha ali para mim, assim, de ok, para eu saber se tá dando certo. O tema que nós vamos abordar aqui especificamente falando de planejamento de meios e métodos de treinamento de força para atletas recreativos, atletas que treinam por fitness, tá? Visando a performance relacionada à saúde, e competidores. Então, a gente vai trazer algumas linhas de raciocínio aqui para conseguir entender melhor como organizar, sistematizar esses estímulos para que a gente possa realmente ter melhor performance, tanto para atletas recreativos como para quem gosta de trabalhar com atletas de competição aí, de outras modalidades, ou especificamente de força e de potência, tá? Vamos lá. Antes de começar, eu vou trazer um contexto histórico, tá? Eu gosto muito de entender de onde vem, então eu tive a oportunidade aí de buscar um conhecimento na Rússia em relação ao treinamento esportivo com o professor Antônio Carlos Gomes. Então gosto de entender um pouquinho sobre o contexto histórico e as conexões
relacionado ao treinamento esportivo para a gente chegar lá no finalzinho, que é o meio e que é o método que a gente vai escolher. Tá? Então vamos lá, antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre o leste europeu e os pesquisadores do leste europeu, né? Vitor Seluyanov, Matveev, Volkov, Felix Mirson, alguns que estudam diretamente as adaptações biológicas. E o que eles visavam com isso? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre essas adaptações biológicas, mas a grande ideia aqui é que esses pesquisadores, esses cientistas, eles queriam observar não apenas a compensação, mas a supercompensação. Professor, explica um pouco mais sobre essa supercompensação. É uma eficiência duradoura, tá? Eficiência relacionada à performance a longo prazo e duradoura. Então, para isso, eles usavam essa teoria das adaptações biológicas e faziam algumas conexões relacionadas aí à subárea. A gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre força e potência, tá? Método de treinamento de força e potência. Tem também isso, e se relaciona também com a hipertrofia, mas isso é uma outra fala, um outro momento onde a gente pode falar um pouco mais sobre os mecanismos hipertróficos, né, miofibrilar, sarcoplasmático, a força através da coordenação neuromuscular, como que acontecem esses mecanismos biológicos. Hoje a gente vai falar especificamente de força e potência, tá? E eu vou dar uma pincelada, vou passar rapidamente explicando um pouquinho sobre essas adaptações biológicas, e uma outra oportunidade nós nos aprofundamos aí no tema realmente de como acontece todo o processo para que a gente consiga chegar no produto final. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, e aí já levanta um pouco essa linha de reflexão para nós, treinadores, entendermos um pouco mais sobre treinamento de força e potência. Primeira coisa que nós temos é a problemática do tempo de treino que os atletas têm. Aqui veja bem, estou falando de atletas, performance, tá? E a densidade desse treino, tá? Relacionado ao que o atleta precisa por dia. A gente sabe que atleta de alta performance precisa de volume, de intensidade nos treinos, precisa de descanso nos treinos, mas então a gente tem a primeira problemática aqui relacionada a essa densidade e o tempo que o atleta precisa. Isso se relaciona muito bem com o tempo de recuperação entre os estímulos. Veja bem, aqui já começa a nascer a nossa linha de raciocínio. Quando a gente fala de força e potência, ou a gente fala de qualquer outro tipo de variável fisiológica para desenvolvimento do cliente recreativo ou atleta, a gente precisa entender muito bem isso. O tempo de treino que nós temos e o tempo de recuperação. E quando eu falo tempo de recuperação, eu estou falando diretamente com a ressíntese de energia, o ATP, a fosfocreatina, tá? Então, eu estou falando especificamente de bioenergética, que é o tempo de descanso que eu tenho entre os estímulos, ou entre os estímulos de força, ou entre os exercícios. E para isso, eu vou falar com vocês sobre uma análise de qualquer cientista do leste europeu, qualquer cientista russo, ele faz. Eles falam sobre sistemas bioenergéticos e recrutamento de unidades motoras seletivas. Professor, como assim? Vamos lá. Quando a gente fala de treinamento desportivo, é impossível eu não fazer as conexões das subáreas, tá? Conexões da bioquímica aplicada ao exercício, a conexão da fisiologia, a conexão sobre a abordagem fantástica que o professor trouxe sobre assimetria, sobre performance na assimetria, certo? E principalmente sobre a bioenergética e as unidades motoras seletivas. E vou explicar já um pouquinho mais sobre o que é essas unidades motoras seletivas. Isso tem a ver muito com as leis de Hahnemann, que tem a ver com a hierarquia de contração das fibras, de expressão das fibras, de ativação das fibras musculares, de acordo com a potência que eu utilizo e de acordo com o tempo de duração do exercício. Então, eu preciso fazer essa integração do sistema de energia com as unidades motoras seletivas, as fibras musculares. Legal. E para isso eu vou trazer para vocês um contexto histórico aqui, que foi o Ivan Abdiev, que ele transformou o halterofilismo búlgaro. Vamos lá, mais uma vez um pouco de história para a gente entender o contexto geral. O Ivan Abdiev, ele queria, no momento, vencer a Rússia, que dominava o levantamento de peso, e ele queria passar a Rússia em relação às medalhas olímpicas ali, aos campeonatos. E aí ele propôs um modelo de treino que na época ele foi muito contestado, tá? Porque os atletas tinham o costume de treinar de 5 a 6 vezes por semana.
5 a 6 vezes por semana. E aí o Ivan Bidjev, ele veio com um modelo totalmente diferente. O que ele veio? Ele veio com um modelo de 6 turnos, olha só, olha o que Ivan Bidjev fazia. Ele vinha com um modelo de 6 turnos de treino, de 45 minutos apenas, tá? Com intervalo de 30 minutos. Vou fazer umas conexões aqui agora com a bioenergética e com as fibras musculares, a seleção das unidades da fibra motora. Bem, presta atenção no raciocínio. Então ele pegou o volume total do treino e ele dividiu em 6 períodos de treino. E como que ele fazia isso? Ele colocava a intensidade do treino lá no alto, trabalhava com 90% da carga ali, porém, ele trabalhava com um volume baixo na sessão específica. Colocava o atleta para descansar 30 minutos, ia para outra sessão de 45 minutos, e aí ele conseguia chegar num volume total, só que trabalhando com, olha só o raciocínio, com o maior recrutamento de unidade motora da fibra de maior potência, da fibra tipo 2X. De quem que era esse raciocínio? Do Felix Merson. Felix Merson, que ele fala sobre, ele era um biólogo, tá, professor de educação física, também médico, e ele trabalhava muito na questão da adaptação biológica. Pô, vamos entender um pouquinho mais o que esse Ivan Bidjev fazia quando ele aumentava a intensidade, trabalhando com cargas altíssimas, dando intervalos completos no estímulo do exercício de força. Ele separava o treino ali, snatch, clean and jerk, snatch para quem em português arranca, movimento de levantamento de peso, clean and jerk, movimento de 2 tempos, barra no ombro para cima. Então ele trabalhava os movimentos de força e potência, intervalo completo. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. O Viktor Seluyanov, tá? Um professor russo, cientista russo, ele enxergava o músculo como um tubo de ensaio, tá? E ele desenvolveu um sistema de treino que ele conseguiu pesquisar isso com os atletas dele de atletismo através de um sistema chamado antiglicolítico. Olha só o raciocínio dos russos, que legal, né? Ele enxergava o seguinte, imagina um campo de futebol, e esse campo de futebol lotado, tá? E na arquibancada, com um repórter entrevistando cada indivíduo ali que estava assistindo o jogo. Ou seja, raciocínio do Viktor Seluyanov, ele chegava o músculo esquelético, né, a miofibrila ali, os filamentos musculares, sendo que cada fibra muscular tinha uma característica própria metabólica. Ele não enxergava o músculo como um todo, mas ele enxergava que cada músculo esquelético tinha a sua característica individual. E aí, olha essa linha de raciocínio. Quando ele vinha falando desse sistema antiglicolítico, eu vou dar uma breve pincelada aqui no que ele achou e por que surgiu esse termo. Ele viu que é o seguinte, que os atletas que faziam treino de atletismo, né, corrida, ou seja, um alto estresse mecânico, vou fazer a ligação agora, um alto estresse mecânico que tinha uma maior ativação da mTOR, tá? Só que era um treino de quê? Cíclico de corrida. Se é cíclico de corrida, olha o raciocínio, todo treino é muscular. Então, quem é que comanda? A maior densidade mitocondrial faz com que o atleta suporte isso. A mitocôndria é a responsável por sustentar. E ele viu que os atletas, quando faziam os treinos de corrida ali, trabalhando de 400 metros, 800 metros, eles tinham um alto teor de acidose metabólica. Aumento do H+, diminuição do pH. E aí, ao invés dos atletas dele começarem a ter uma melhora no limiar anaeróbio, e nós sabemos que o limiar anaeróbio é preditor de performance, eles tinham uma baixa no limiar anaeróbio. Ele começou a tentar entender o que acontecia com esses atletas. Pô, os atletas, ao invés de melhorar a performance, baixavam a performance. O que estava acontecendo com eles? E aí ele começou a visualizar esse estresse mecânico gerado pela corrida. E olha o raciocínio agora. Nos treinos de endurance, predominantemente endurance, eu tenho uma maior ativação da MPK. Essa MPK, ela ativa a LK1. Essa LK1, ela é responsável direta, olha o raciocínio do Viktor Seluyanov há 30 anos atrás, de responsável direta por ativar as organelas lisossomais, os lisossomos, para retirar as mitocôndrias que não eram funcionais. Porém, com os treinos de alto estresse mecânico, de corrida, de salto ali no atletismo, eles ativavam, é ativado a mTOR, e a mTOR, ela inibe essa LK1. Então, através dessa inibição da MPK, da LK1,
trabalhava diretamente ali na questão mitocondrial, não conseguia tirar as mitocôndrias que não eram funcionais. E aí os atletas, ao invés de melhorar a performance, pioravam a performance. Professor, por que você está dando essa explicação bioenergética relacionada à unidade de fibra motora? Porque quando a gente fala de força, nós temos que prestar atenção sobre o tempo de tensão, o estresse mecânico e o estresse metabólico, tanto para os alunos recreativos, como para o aluno atleta também, como para o competidor. E aí, novamente, eu entro naquela questão que eu falei para vocês lá atrás, sobre recrutamento de unidades motoras seletivas. Eu estou falando para vocês, e isso que eu estou falando, isso que eu estou conceituando para vocês, eles chamam de neurobiofisiologia, tá? Que nada mais é do que, eu tenho dois tipos de respostas de unidades motoras, ou ela é rápida, ou ela é lenta, tá? Ou é fibra tipo 1 ou fibra tipo 2, então a característica é rápida ou lenta. E cada tipo de fibra possui o seu perfil metabólico. Pô, mas professor, até agora você não falou nada de treino de força. Você está só falando sobre a questão de estresse mecânico e estresse metabólico. A gente vai chegar lá já já, a gente vai entender já já o porquê que é tão importante nós fundamentarmos esses conceitos fisiológicos e falar de eficiência neuromuscular quando a gente fala de treinamento de força. Vamos lá. Uma pesquisa feita por Spencer, eles quiseram mensurar a contribuição de sistemas energéticos aeróbio e anaeróbio em atletas de elite, tá? Atletas de elite, de corrida, eles queriam ali verificar as 4 distâncias, 200, 400, 600 metros e 800 metros. Através do método de padrão ouro, que a gente conhece, que é o MAOD, que é o déficit de oxigênio acumulado, tá? Em exercícios até exaustão. Qual era o objetivo desse estudo? Era padronizar a máxima especificidade de protocolos do treinamento. Então, eles queriam entender como que eles poderiam melhorar o padrão de treino específico de cada especificidade de corrida, 200, 400, 600 e 800. Então, os atletas executaram ali os máximos testes em esteiras ergométricas e eles verificaram que quanto maior é a distância percorrida, maior é o consumo de energia, contribuição energética aeróbia. E aí a gente vai lá para as leis de Heinemann, quando a gente fala de fibra muscular e a duração, a potência que é colocada no exercício e a duração desse exercício. Tá? Então, quanto mais potente esse exercício, menor a contribuição aeróbia, mais a contribuição aeróbia, tá? E quanto mais prolongado esse exercício, maior é a contribuição aeróbia. E aí que vem o ponto-chave, que é o crossover, que é o ponto de transição. Mas por que você está falando sobre contribuições energéticas na musculatura quando você está falando de treinamento de força? Porque aí que vem o raciocínio. Quanto maior o tempo sob a tensão, tá? Quanto mais prolongado eu permaneço no exercício, maior é a participação de fibras menos potentes, de fibras mais oxidativas, fibra tipo 1, fibra intermediária 2A. E quanto menor é a duração do exercício e mais potente é esse exercício, maior a contribuição glicolítica das fibras glicolíticas, tá? Vamos entender agora esse raciocínio quando a gente fala da primeira estratégia que eu vou trazer para vocês, das contribuições musculares e neurais para potencialização pós-ativação. Isso aqui é um vídeo meu treinando com um amigo, tá? Fazendo um padrão de deadlift. Pessoal, só ignora um pouquinho a música, tá? A gente, quando treina junto assim, eu e meus amigos, às vezes a gente treina ali na sofrência, então ignora um pouquinho isso, tá? Nem presta atenção na música quando eu coloquei os slides para vocês aí. Mas, qual que é a ideia agora, pessoal? Olha só, a gente veio passando um raciocínio, falando sobre bioenergética e ativação das unidades motoras, das fibras musculares. Quando eu estou falando de atleta, quando eu estou falando de competidor, eu preciso entender que esse atleta precisa aumentar a taxa de desenvolvimento de força. Professor, o que é taxa de desenvolvimento de força? A taxa de desenvolvimento de força nada mais é do que eu gerar força muito rápida. Eu preciso mudar de direção, eu preciso ativar o meu sistema para que eu consiga aplicar essa força de uma maneira muito rápida. Então, para o atleta, esses detalhes, eles são importantes. E é isso que o Ivan fazia lá atrás com os atletas búlgaros.
ele aumentava o volume de treino, só que ele aumentava o volume de treino no todo, na sessão, ele aumentava a intensidade e dava descanso completo. E aí que vem o grande segredo. No descanso completo, ele conseguia, teoricamente, tá? Fazer a ressíntese de energia, e essa ressíntese de energia, ele conseguia ir para a próxima repetição com mais eficiência técnica. Recrutando quem, professor? Recrutando a fibra tipo 2X, que é a fibra de maior potência. E aí, com a contribuição energética que ele dava de descanso entre os estímulos, ele conseguia fazer a ressíntese, teoricamente, parcial para uma próxima repetição completa para a ressíntese da fosfocreatina. E aí a gente vem com o primeiro método aqui, que chama PAP, potencialização pós-ativação, que a ideia do PAP é a gente ter como estratégia de manutenção de força, potência, como mostrei no vídeo. Lá no vídeo, velocidade de coordenação, lá no vídeo eu fazia um deadlift, tá? 85% da carga ali, 3 reps, dava um intervalo de uns 10 a 20 segundos de transição e ia para o movimento de potência. Quando que eu utilizo isso? Manutenção de força, potência, velocidade de coordenação nos períodos pré-competitivos. Então, no período pré-competitivo, se você quer fazer uma mecânica de estratégia de manutenção de força com cargas mais elevadas, tanto para potência como para força, você consegue usar a estratégia como potencialização pós-ativação. Vou usar um pouquinho do exemplo do CrossFit, tá? Do MMT, do cross-training, que é o que eu vivi um pouco mais tempo na minha vida aí, antes de ir para o triatlon, tá? Hoje eu pratico triatlon. Então, o que esse potencialização pós-ativação também ele pode ser utilizado? Após uma atividade condicionante. Então, em algumas provas da modalidade, na especificidade da competição da modalidade, a gente precisa realizar força e potência no estado sob fadiga. E para eu conseguir treinar isso, lógico, tem toda uma construção hierárquica de força, de potência, mas no período pré-competitivo, quando o meu atleta ele tem realmente uma eficiência técnica maior, eu utilizo o quê? Eu utilizo os metcons, que a gente chama, né? Eu utilizo os movimentos ali sobre estado de fadiga, e logo após eu peço para ele fazer um RM de um movimento de levantamento de peso, por exemplo. Ou seja, a gente chama de treino gargalo, né? Onde a gente faz força num estado de fadiga. Nesse caso, é a manutenção de força, é um outro mecanismo de potencialização pós-ativação, que eu faço a ativação e depois eu vou ativar, eu faço a ativação, ativação através do treino e eu potencializo através dos treinos de potência, do movimento de potência. Para que serve isso? Olha o primeiro raciocínio. Adaptação imediata, tá? Maior sensibilidade dos íons de cálcio na fenda sináptica. Ou seja, olha o raciocínio. Eu tenho a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, tá? Esse cálcio ele se liga lá na troponina, que é o sítio ativo dele lá na actina, permitindo que mais pontos cruzadas de miosina se liguem à actina para gerar contração muscular, certo? E aí o que acontece com esse tipo de estímulo? Eu antecipo a solicitação das reservas das fibras tipo 2X. Eu consigo fazer com que as fibras tipo 2X realmente sejam ativadas mais rápida. Então, eu consigo trabalhar na minha maior potência. Professor, dá um pouco mais de exemplo. Falando da contribuição energética, quando eu estou trabalhando mais de 1, 2, 3, 4 reps, eu não estou ativando a fibra de maior potência. Eu estou trabalhando na fibra mista. Eu estou trabalhando um pouco mais ali já com a produção de acidose metabólica, lembra H+, diminuição do pH. Então, nesse caso, eu preciso, para atletas, tomar esse tipo de atenção, de recuperação total, entender sobre o estresse mecânico e o estresse metabólico, para que eu consiga aplicar a carga de treino realmente e eu consiga aumentar a taxa de desenvolvimento de força, diminuindo a concorrência entre os treinos através da mTOR, através da MPK. Essa é a ideia da potenciação pós-ativação, tá? Isso para atletas que já têm um repertório motor eficiente, já conseguem se mover com eficiência. Qual é o segundo raciocínio da potenciação pós-ativação? A fosforilação de miosina de cadeia leve. A enzima é conectada aos íons de cálcio na calmodulina. É a mesma coisa, eu consigo aumentar a produção da quantidade de miosina
sendo conectada no sítio ativo da actina, lá na troponina, para arrastar e aumentar a quantidade de contração muscular. Coordenação intermuscular, coordenação intramuscular. Eu mantenho o meu músculo mais ativo, mais contraído. Tá? Então, essa é uma primeira estratégia. Legal. Segunda estratégia. Tá? Esse aqui é um exemplo de um atleta intermediário, um atleta que tem um bom repertório motor também, que se move bem, mas é um atleta competidor fitness, tá? Não é um atleta profissional que vive disso. Então, no vídeo aqui, ó. Saiu do back squat, intervalo de 5 a 10 segundos. Olhou o relógio, presta atenção que ele vai dar uma olhada no relógio. Respirou. Vai. E voltou para o próximo movimento. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre o cluster 7 aqui. O cluster 7, nesse caso, eu preferi utilizar uma estratégia com um elemento combinado, utilizando um movimento de força e um movimento de potência. Mas o protocolo, né, normal que eu vou explicar para vocês aqui. Olha só, o cluster 7, esse aqui é uma excelente revisão sistemática, inclusive, professor Anselmo, quem tiver interesse depois em ler essas revisões e ler esses artigos, eu tenho eles aqui, é só pedir para nós, só pedir para o senhor que eu envio, tá? Uma excelente revisão sistemática do Tufano, ele verificou que o objetivo do cluster é alterar estruturas dos sexos individuais, com foco de manipular. Mas manipular o quê? Aumentar o número de reps e o volume total de treino. Olha que interessante, vamos entender esse ponto principal aqui. Ele queria aumentar a quantidade de reps. Vamos voltar lá na contribuição energética, vamos voltar na fibra ativada, a fibra tipo 2x. Quando a gente faz um movimento de back squat lá, foi lá, agachou, pum, colocou a barra no lugar, descansou 30 segundos, mais ou menos, uma média, a literatura nos dá o quê? Que quando a gente tem um intervalo de 30 segundos, eu tenho uma média de 70% da minha recuperação da fosfocreatina, da creatina fosfato, tá? Então, quando eu volto para a próxima repetição, eu faço mais um movimento, pum, teoricamente, ó, tipo, olha o gráfico aqui, vou desenhar um gráfico aqui, ó. Então, eu fiz a primeira repetição, pum, caiu a minha energia de creatina fosfato, descansei 30 segundos. Pum, voltou, mas ela não volta a 100%, ela volta a 70%. Aí eu fiz mais uma repetição, pum, caiu de novo a estoque de creatina fosfato. Aí eu descanso mais 30 segundos. Pum, voltei, pum, ela voltou. Beleza, aí eu vou lá e descanso. Então eu fiz 3 repetições. Quando eu vou para a quarta, quinta repetição, quando eu começo a entrar ali, realmente, no sistema glicolítico, quando eu começo a produzir acidose, eu começo a perder eficiência de movimento, o que eu faço entre as séries? Faço um descanso maior. 5, 8 minutos. E aí ele volta para a próxima série para conseguir executar o movimento novamente. Então, eu estou trabalhando em cima do estresse mecânico relacionado ao estresse metabólico aqui. Com isso, eu consigo aumentar o volume do treino, eu consigo manter a eficiência do movimento. Isso é o método do cluster 7, tá? O intervalo, que eu já falei, intra-7 reps, ele retarda a fadiga e mantém a tensão alta, com cargas submáximas. Então, eu posso passar treinos com cargas de 85%, de 90% ali, porque eu estou dando um descanso, eu não estou fazendo 3, 4, 5 reps seguidos, eu estou dando um intervalo de recuperação da minha energia entre os movimentos, e depois que eu termino a série, eu dou um descanso maior. Qual é a problemática desse treino, muitas vezes? O tempo de treino, né? O tempo de treino acaba se tornando um pouco maior. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado para organizar isso para os nossos atletas, principalmente quando ele não tem tanto tempo para treinar. Esse aqui é um cara, o exemplo que eu dei foi um atleta recreativo. Então, ele tinha uma média de 2 horas de treino por dia e eu conseguiria separar as sessões dele para que ele realmente ganhasse força, realmente ganhasse potência e realmente tivesse eficiência a longo prazo, duradouro, porque eu falei lá no início, lá, quando a gente fala de adaptação biológica. Qual que é o objetivo também? Gerar adaptações específicas de forma agudas e crônicas. Hipertrofia muscular. É um treino, o Cluster 7 também, que proporciona hipertrofia. Tá? Então, está aqui mais um método para nós entendermos e discutirmos depois sobre o que é esse estresse mecânico relacionado ao estresse metabólico. Aqui,
eu consigo já utilizar, vou dar um spoilerzinho, uma diquinha para vocês já, com um atleta mais iniciante. Eu consigo trabalhar com uma carga 70%, 80%, uma repetição, descansa, uma repetição, descansa. Eu estou construindo o potencial motor deles, retardando a fadiga e mantendo a tensão alta, mantendo a qualidade no movimento, certo? Próximo método que a gente vai falar aqui é um método complexo, tá? O que é um método complexo? Eu combino 2 ou mais exercícios de forma consecutiva, com a mesma ênfase, tá? Então, mas utilizando diferentes sistemas e métodos, com o objetivo de gerar efeitos acumulativos positivos, a longo prazo, crônico, tá? E a transferência através da potenciação pós-ativação. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Qual que é o protocolo padrão? O protocolo padrão é a transferência de força máxima para força explosiva, para potência, tá? Então, vou lá realizar o back squat, tá? Esse aqui é o complex training, utilizado por Verkhoshansky, tá? Utilizado lá atrás, lá na Rússia. Fiz o back squat, 2 a 3 repetições, 90% da carga, descanso, 3 a 4 minutos. Vou lá para a próxima série, faço mais 2, 3 repetições, descanso mais 4 minutos. Quando eu descanso 4 minutos, eu vou lá, aliás, descanso 4 minutos, eu descanso 6 minutos, e aí eu vou para o exercício de potência e faço o salto vertical com a barra ou jump squat, algum exercício de pliometria. E quando eu faço o exercício de pliometria com 30%, 50% ali da carga ali, eu descanso mais 3, 4 minutos intra-set e descanso depois 8 a 10 minutos para voltar para o back squat novamente. Então, eu faço o movimento de força, descanso intra-set 4 minutos, faço o movimento de força novamente, descanso 4 a 6 minutos e vou para o exercício de potência. Quando eu finalizo o exercício de potência, os 3 sets de potência, eu descanso 10 minutos. Fazendo novamente a ressíntese da fosfocreatina, a ressíntese de energia, para que eu volte para o exercício de força um pouco mais eficiente, mantendo a postura. Então, tá aqui o treino de Complex Training. Esse é o treino oficial, esse é o treino original do Complex Training. E aí nós temos o French Method Contrast, que foi criado por uma variação do método complexo criado por um francês, tá? Utilizando atualmente para times, e o objetivo dele era aprimorar essa conversão de força para potência, tá? Utilizando todos os atletas devido à necessidade de maximizar o desempenho ali. O que ele fazia? Como os atletas não tinham tanto tempo para treinar, então ele inventou o método com intervalo recuperativo ali, 3 a 4 exercícios consecutivos e com intervalo recuperativo ali de 30 segundos para fazer a troca e com descanso completo de 5 minutos. Esse French Method Contrast aqui, o método francês, se a gente for trazer isso para o método da especificidade do treinamento, a gente consegue colocar os elementos de força e potência no mesmo treino. A vantagem disso é que a gente encurta o treino. A problemática disso é que o atleta, se ele não tiver eficiência técnica de movimento, não serve para ele, tá? Porque ele vai trabalhar no estado sob tensão ali, sob fadiga, então ele não vai conseguir se recuperar totalmente se o atleta não for eficiente, mas se o atleta for eficiente, a gente consegue utilizar esse método aqui na fase competitiva, pré-competitiva, principalmente para quem trabalha aí com modalidades mistas, né? O CrossFit, Cross-Training, MMT. Então, isso aqui é um método interessante para a gente conseguir fazer a manutenção de força e potência, porém, se vocês prestarem atenção no tempo de descanso aqui de 30 segundos entre a força e a potência, né, a pliometria, é pequena. Então, a gente vai fazer uma ressíntese parcial de energia e não total. E aqui está um exemplo de uma atleta minha. Isso aqui é uma atleta competidora fitness, tá? Gosta de treinar, mas gosta de treinar para diversão. Se vocês observarem aqui atrás, ó, aqui tem uma banda, uma band, tá? Então, eu só coloquei o início do vídeo aqui, mas aqui tem uma band. Vamos voltar aqui no slide anterior.
na band ali atrás, a gente vai trabalhar ali com a pliometria assistida, 3 a 8 repetições, então ela coloca a band ao redor do corpo, ou cintura, ou embaixo dos braços aqui, e faz um movimento de salto, tá? Onde vai facilitar um pouco o movimento de pliometria. Então aqui eu utilizei com ela esse trabalho de força e potência, num período pré-competitivo, onde ela ia realizar ali as competições específicas num campeonato que ia acontecer na região dela. Pessoal, todos esses vídeos foram autorizados, tá? São atletas meus que me autorizam a utilizar os vídeos deles, tá bom? Já mostramos os vídeos. E aí eu finalizo aqui, para nós termos um pouco mais de tempo para entrarmos em discussões, eu poder responder as perguntas de vocês, aquilo que vocês têm curiosidade relacionado à prescrição para atleta recreativo, prescrição para atleta competidor. Eu quero só finalizar aqui em relação a questão de um pouco mais de ênfase em como construir isso no atleta recreativo. O que eu gosto de fazer e o que eu utilizo da bioenergética aliada à eficiência neuromuscular com atletas recreativos quando eu tenho pouco tempo de treino. Eu sempre vou prezar por um detalhe chamado construção de potencial motor. Força, equilíbrio, velocidade, agilidade. E para eu construir esse potencial motor, eu preciso trabalhar em menor estado de fadiga, certo? Então, esse é um detalhe importantíssimo, trabalhar em menor estado de fadiga. E aí eu coloco, então, séries de controle motor, vou fazer um cálculo matemático aqui para a gente entender já o que é isso, e eu dou descanso total. Vamos entender agora um pouquinho sobre o que é esse cálculo matemático. Vamos lá, vou trabalhar no tempo sob a tensão. Então, vou fazer 3 segundos para descer, tá? 1 segundo de pausa. Vamos colocar 2 segundos de pausa. 5 segundos. E mais, sobe rápido. 6 segundos, tá? Respira e volta. Então, uma repetição, eu tenho 7 segundos. Se uma repetição eu tenho 7 segundos, eu vou fazer 3 repetições, eu tenho 3 vezes 7, 21 segundos de tempo sob tensão. Trabalhando cadência. 3 segundos de excêntrica, tá? 2 segundos de pausa, sobe rápido. Respira e volta. Então, eu tenho 7 segundos por estímulo e 21 segundos total no exercício. São 3 reps. Bacana. O que a literatura nos dá para eu construir um potencial motor? Que se eu tenho 21 segundos de estímulo, quanto tempo eu preciso descansar para que realmente eu consiga voltar lá e fazer a próxima série de 3 repetições com qualidade? Isso é construção do potencial motor. Isso é trabalhar em um menor estado de fadiga, onde um atleta recreativo, um atleta que quer ganhar força, não tem a necessidade de ter uma alta taxa de desenvolvimento de força, que é aplicar essa força muito rápido, uma mudança de direção, por exemplo, no esporte. Então, a gente consegue utilizar a fisiologia, a bioenergética e o tempo sob tensão, entendendo sobre as ações de força excêntrica, concêntrica e isométrica, dando os intervalos de tempo ali que a gente precisa utilizar para construir esse potencial motor no nosso cliente, no nosso atleta. Então, tá aí as diferenças entre o atleta recreativo, né, nos detalhes, porque o atleta vai precisar trabalhar no detalhe realmente, você vai precisar entender sobre a especificidade, vai precisar entender ali sobre a mecânica do movimento e conseguir entender sobre o que ele precisa de força, o que ele precisa de potência específico na modalidade. Aí você vai ter que estudar sobre isso e o que aplicar para ele, certo? Então, essas são as considerações. Se alguém tiver pergunta, por favor, fiquem à vontade para a gente abrir uma discussão aqui. E desde já, professor, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade mais uma vez aí de poder falar para vocês. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de aprender mais, né, muito mais, não diria que não só um pouco mais, não, eu diria muito mais com relação aos métodos, meios e métodos de treinamento que você colocou também aí na prática, inclusive. Márcio, tem algumas perguntas aqui no chat e eu também tenho algumas perguntas, eu como bom curioso, eu também tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu vou começar pela pergunta do chat, uma pergunta do Arthur Zequim. Primeira pergunta, o Arthur fez 2 perguntas, uma primeira pergunta que ele fez aqui. A primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: o que você acha do treinamento CrossFit
analisando a sua prática híbrida, onde existe uma possível interferência entre as vias da MPK, do TSSC1, e as vias da mTOR. Está até aparecendo na tela a pergunta do Arthur aí. Ô, Arthur, obrigado pela pergunta aí, obrigado pela participação aí, sensacional. Arthur, cara, isso é uma problemática que nós temos aí relacionado à modalidade mista. Vamos ter esse efeito concorrente, não tem jeito. Existem alguns estudos de treinamento concorrente onde mostra ali que para fitness, né, para saúde, os atletas melhoram força, os atletas recreativos melhoram força, melhoram baixa percentual de gordura, perde circunferência abdominal na parte estética, né? Mas aí o grande problema é a taxa de desenvolvimento de força quando a gente fala de atleta. Então, quando a gente fala da modalidade mista, o grande detalhe disso tudo é nós respeitarmos a hierarquia fisiológica quando a gente coloca as contribuições energéticas. Sempre o treino para atletas recreativos, ele deve ser colocado sobre o efeito de menor fadiga para que haja realmente aprendizado. Olha só, não é que fadiga seja ruim. A fadiga ela é boa, certo? Mas para quem, quando e por quê? Aí a gente precisa saber entender sobre os mecanismos de fadiga neural, fadiga cardiometabólica, fadiga periférica e central, para a gente conseguir colocar isso nos treinos. Mas, infelizmente, nos treinos, a gente vai ter essa concorrência para atletas recreativos, não é um problema, até porque existe também alguns esportes, Arthur, que são intermitentes e precisam trabalhar nessa concorrência, precisam trabalhar a força. Só que os atletas, eles têm um padrão ouro de intervalo, né? 4 a 6 horas. A gente tem 30 minutos, 1 hora para trabalhar ali dentro. Então, qual é a problemática que nós temos que resolver aí? Que, infelizmente, a gente vai ter esse estresse mecânico ali, e o estresse mecânico da mTOR, vamos falar de agachamento, no meio de um... Eu vou usar o termo, Arthur, vou usar o termo workout of the day, mas workout of the day se relaciona à atividade do dia inteiro. Mas no CrossFit, pessoal, para quem está assistindo o WOD, Workout of the Day, ele se dá pelo último momento da aula ali. É o momento final ali, é a hora que a galera vai para aquela parte híbrida mesmo, tá? Então eu vou usar o exemplo aqui do agachamento. O atleta vai agachar, ou seja, um alto estresse mecânico, aí ele sai para correr. Um alto estresse mecânico também. Então, a atividade de força excêntrica no solo, aquele movimento no solo. Ou seja, por mais que ele trabalhe o cíclico na corrida, ele está tendo estresse mecânico, tanto no agachamento como na corrida. Ele está gerando lesões na miofibrila ali. Essas lesões na miofibrila vão fazer com que ative a mTOR, tá? O estresse mecânico, e vai ter uma inibição lá da MPK, do ALK1, que vai fazer com que esses lisossomos mitocondriais ali não sejam retirados, né? As células que não são mais funcionais. Então, o que acontece? Vou usar o termo aqui para a gente entender. Vai ficar no empate. Se a minha ideia do treino é aumentar a densidade mitocondrial para que eu possa evoluir, aí, Arthur, pode ser que a gente entre numa problemática, porque pode ser que o nosso aluno entre num platô fisiológico. Esse cara ele vai ter resposta positiva. Os treinos glicolíticos são bons, são positivos também para isso. Porém, treinar o tempo inteiro com isso, depois de 21 semanas, tem alguns estudos já que nos mostram que esse aluno para de evoluir, ganhar força, para de evoluir até na melhora do VO2 máximo, aí a gente tem um problema do limiar anaeróbio. Então, esses caras param de evoluir por quê? Pode ser, é uma hipótese isso, tá? Que ele entre num num platô fisiológico. Então, a gente vai ter que lidar com essa interferência, mas existe uma hierarquia fisiológica que a gente pode trabalhar muito bem aí para organizar os estímulos, para que esses estímulos, pelo menos, gerem aprendizado, tá? E uma dica que eu dou, que resolve bastante, é eu começar a pensar em não o número de repetições de movimento para a modalidade mista, para a modalidade híbrida, mas o tempo sob a tensão. Então, se eu quero trabalhar, olha só o raciocínio, a minha potência aeróbia, 10 minutos de treino, tá? E eu quero fazer com que esse aluno melhore a potência aeróbia, mas de uma forma mais oxidativa, eu começo a determinar pace. O que é isso? Eu coloco ele para rodar na Salt Bike com 50 rotações por minuto, eu coloco uma carga, se eu quero misturar, né, o weightlifting com o cíclico ali, uma carga de push press, 50%, por exemplo, uma carga mais leve. Então eu tenho uns mecanismos de que eu consigo organizar o ritmo que eu coloco dentro daquele trabalho que eu quero estimular no dia. Não sei se eu respondi sua pergunta, Arthur. Acredito que sim. É importante pensar que o corpo, ele
dentro das diversas vias que acontecem ao mesmo tempo dentro das nossas células, e elas acontecem o tempo todo, independente do estímulo que você dá, seu corpo vai arrumar uma forma de fazer com que elas se realizem harmonicamente. Isso que a gente estuda fisiologia, a gente vê isso de uma maneira fantástica. E por mais que elas possam parecer concorrentes, né? Na verdade, quando elas funcionam dentro do seu corpo, elas não funcionam de maneira concorrente, não, você pode ter certeza disso, Arthur. Seu corpo vai arrumar uma forma de desenvolver todas as vias. Tem uma outra pergunta do Arthur, vou aproveitar o gancho aqui, analisando os WODs mais curtos, né, até 10 minutos, se você considera que seria o caminho para a ênfase da síntese proteica miofibrilar em treinamento de CrossFit, professor. Cara, dentro de um workout de 10 minutos, você nem pensa em realizar na verdade, a síntese proteica. Deixa eu entender só um pouco mais essa pergunta. Você considera que seria o caminho para a ênfase de síntese proteica? Eu quero, então, gerar ali um aumento... hipertrofia, né? Tem um turnover proteico, então eu quero gerar um aumento da síntese proteica. Legal, miofibrilar. Tá, bacana. Dentro de 10 minutos de um treino de CrossFit, qual seria o caminho para a ênfase na síntese proteica? Aí, Arthur, a gente vai precisar falar não só dos mecanismos do estresse, mas a gente vai falar sobre, por exemplo, a alimentação. Tá? O turnover quando eu falo de turnover proteico aí, de síntese proteica, eu preciso ter maior síntese do que degradação, certo? Então, para ter realmente ali a construção miofibrilar, né, a hipertrofia, então, eu preciso ter outros mecanismos envolvidos. Aí a gente vai falar sobre ingestão de carboidrato, ingestão de proteína, mas analisando os WODs mais curtos, de 10 minutos, como você considera esse caminho da ênfase da síntese proteica miofibrilar? Acredito que a gente não consiga, a gente vai ter que fazer outras análises. Não dá para dar uma resposta concreta. Professor Anselmo, se tiver uma resposta concreta, você pode até me ajudar. Mas acredito que tem outras análises aí relacionadas, até porque a síntese proteica tem outros mecanismos, né? Não só ali as ativações das vias de sinalização, mas tem outros mecanismos que envolvem também essa síntese. Você não precisa ter só o WOD dentro da sessão de treinamento do CrossFit para poder dar uma ênfase, para gerar, não dar uma ênfase não, mas para gerar a síntese proteica pós-exercício, né? Tem outras coisas que tem que ser levadas em consideração aí. Mas no ponto de vista de treinamento, eu diria que pode ser um caminho, mas não é o único. Depende muito de como é que é composto esse WOD aí, né? Como é que vai ser? Depende de muita coisa. O estresse mecânico, qual que é o estresse metabólico, qual que é a predomинância de exercício, se você está trabalhando alternado por segmento, ou se você está trabalhando ênfase ali em agachamento, ou se você está trabalhando shoulder, tipo, do ombro para cima da cabeça, empurrando, ou se você está puxando, tudo isso vai determinar a síntese proteica ali, né? Então, dentro de workout é mais complicado você conseguir controlar tudo. Controlar a frequência cardíaca, controlar PEC, controlar ritmo, controlar o que o aluno está fazendo, até pelo background esportivo dele. Então, por isso que a gente tem que ser um pouco mais... Eu adoro CrossFit, eu sou do CrossFit, mas a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente aplica a modalidade mista ali em alguns detalhes, porque é muita informação, né? Se a gente tem um esporte, 1.600 variáveis para controlar, imagina dentro de um monte de exercícios sendo realizado junto. A quantidade de variáveis aumenta um triplo, um quádruplo aí. Então, para a gente conseguir controlar isso, precisa de um olhar um pouco mais clínico aí para conseguir organizar esses estímulos, essas cargas, e realmente ser produtivo isso. Você pensa, para gerar síntese proteica miofibrilar, tem diversas vias, né? Você tem IGF-1, você tem GH, você tem testosterona, você tem receptores de angiotensina 2, você tem diversas vias, então você pode estimular elas de maneiras diferentes, cargas diferentes, sobrecargas diferentes. Tem vários caminhos, mas pode ser um caminho. Outra pergunta da Vanessa. Desculpa, vou te falar. Eu estou com o meu YouTube aberto e eu vi um comentário do Rodrigo aqui. Cara, que legal isso que ele falou. Eu vou trabalhar em cima desse comentário. Ele falou assim: o WOD é dia de jogo. E aí eu faço um comentário, Rodrigo. Obrigado pela participação aí. E o comentário é o seguinte: treino é treino, jogo é jogo. Isso aí é uma frase que a gente utiliza o tempo inteiro. Porém, qual é uma das situações do CrossFit que a gente precisa refletir? Se a gente está trabalhando todo dia no MRAP, que é a maior quantidade de repetições de rounds dentro do tempo, se a gente está trabalhando todo dia dentro de um 4 time, que é fazer aquilo
dentro de um tempo mais rápido possível. Eu estou jogando todos os dias. E eu não estou treinando. E é aí que entra a complicação. Porque eu estou competindo todo dia. E quando a gente compete todo dia, a gente não treina. E para a gente se tornar treinado, a gente não é na hora do jogo, é na hora do treino. Então, existe uma diferença entre treinar e ficar cansado. Existe uma diferença entre eu ir para o centro de treinamento e realizar o treino para ficar cansado ou o treino para ficar realmente produtivo. Como que eu sei se eu estou produtivo? Se eu programei 10 minutos de treino e eu tenho na minha cabeça como treinador que o meu aluno iniciante tem que fazer 3 rounds ali, eu controlei o volume, tá? O aluno intermediário tem que fazer 4 rounds e meio, o aluno mais avançado tem que fazer 6 rounds, ou seja, eu tenho o controle da minha sala e eu estou fazendo com que eles treinem realmente. O meu aluno iniciante ele não vai ficar se arrastando durante aquele workout ali, daquele momento final da aula. E isso que é o problema. E como que eu sei que ele está se arrastando? Ele perdeu o pace na bike, ele perdeu o pace no remo, a corrida dele foi mais lenta, a eficiência do movimento dele ficou mais baixa, aqueles burpees, né, que é movimento que a gente agacha e salta, fica um movimento mais diferente, né? Então, existem essas questões aí que a gente precisa tomar cuidado, né? Treinar é diferente de jogar, e o que a gente faz às vezes, dentro das nossas... Eu me encaixo nisso, né? Dentro do nosso sistema de treino, é fazer com que os nossos alunos, eles joguem muito mais que treinem. É só uma reflexão para a gente levar aí. Ótimo, ótimo. Ainda mais em atividade de modalidades que usam alta intensidade com constância, né? Sim, sim. Então, tem que pensar nesse ponto aí importante. Tem uma pergunta da Vanessa Lopes. Aliás, ela coloca uma ótima explicação, que foi sensacional, né? Tudo bem, Vanessa? Ela pergunta o seguinte: no CrossFit, há utilização de dermatografia ou algo que identifique potencial de um praticante para recrutamento de fibras específicas? Vanessa, não vi nenhum estudo disso ainda. Essa foi pesada. Não vi. O que a gente ia fazer uma vez era utilizar infravermelho para conseguir verificar, através do aquecimento, da temperatura da fibra muscular, a maior ativação ali, mas a minha vontade mesmo é usar ali esqueci até agora o método que você puxa a fibra, a biópsia, mas aí é muito, não dá, né, para fazer isso. Mas recrutamento específica, Vanessa, uma pergunta muito boa, mas de fibra específica, a gente vai nessa questão de entender a bioenergética, entender a questão da lei de Hahnemann, né, de Hahnemann, relacionado à hierarquia de ativação da fibra muscular, relacionado ao tempo sob a tensão. Então, é o que a literatura nos diz, e aí a gente vai no feeling de treinador, de começar a verificar a eficiência do movimento do cliente ali, do atleta, sobre o tempo da tensão que ele está sendo exposto. E a gente consegue ter uma ideia da fibra muscular sendo ativa e tal, mas é uma teoria em cima do feeling, né? Não vi estudos relacionados a isso ainda, sobre a exata fibra muscular sendo ativa ali na hora do movimento. A dermatografia, ela existe, ela tem alguns estudos, né? Mas ela é pouco utilizada em geral no Brasil, né? Ela é uma forma utilizada. O professor José Fernandes Filho trouxe ela depois que fez um doutorado, se não me engano, ele fez um doutorado na Rússia, e ele trouxe essa técnica para o Brasil, anos 90 ainda, mas eu nunca li um artigo que falou com relação à utilização de dermatografia para o treinamento de força em geral. Não estou falando só do CrossFit nesse caso aqui, né? Mas qualquer outra modalidade. Caso a gente possa procurar depois e possa retornar essa pergunta também nesse sentido. Ela está falando no YouTube que ela é sua filha, então ela vem com a pergunta. Ela faz parte do nosso grupo do laboratório da Biologia do Exercício. A Vanessa, além de trabalhar com a gente na pós-graduação de Cinesiologia e Biomecânica também, é parceira. Pergunta. Professora mestre Vanessa Lopes está na área. Aproveitando, logo acima do comentário da Vanessa e do Tafarel, mandar um abraço para o Tafarel aqui, grande amigo meu também. Ele faz o comentário seguinte: ninguém treina 100%. Ele já ouviu essa frase. Queria ver o que vocês dois acham dessa afirmação. Você acha, professor, ninguém treina 100%? Cara, atleta olímpico treina, e aí eles entram com uma questão de recover absurdo,
Quando eu falei o exemplo do Ivan, né, Abdiev, ele dividia essas sessões de treino, um tempo mais curto, com uma intensidade mais alta ali, justamente para tirar o máximo do atleta ali, acabava o treino, esses 30 minutos, massagem, recovery, uma boa alimentação para ele conseguir voltar. Então, eu nunca vivenciei realmente um centro olímpico, tá? Mas acredito que atletas realmente olímpicos, eles treinam dando duro o máximo possível, não sei se todos os dias também, mas eles suportam. Tem algumas histórias que eu ouvi falar, né? Então, história a gente ouve, não sei se é verdade ou não. Um amigo meu, inclusive, fez o mestrado na Rússia, Augusto Redua, e ele fez a especialização dele com os quenianos. E foi lá para o Quênia estudar com os caras, porque ele trabalha com corrida de rua, e ele falou que os caras treinam realmente forte todos os dias. Que o pace, vou usar o termo aqui, tá, professor? O pace paquera deles, o long slow distance deles é a 20 km por hora, 2 horas. E aí, como é que você fala que aquilo é de baixa potência, de baixa intensidade? O cara corre a 18, 20 km por hora durante 2 horas, durante 1h30 de treino, né? Então, poxa, não vivenciei, Tafarel, para conseguir falar para você exatamente aí sobre isso, 100%. Se você tiver alguma colocação sobre isso, por favor. O atleta é outra história, né? O atleta ele consegue treinar em níveis não só de sobrecarga absoluta, né, mas sobrecarga relativa muito maior do que nós que somos meros mortais treinamos, né? Então, talvez para eles funcione melhor. Também acredito que para nós, né, nós treinando os recreacionais, né, talvez isso realmente não funcione bem. Dificilmente a pessoa consegue treinar 100%, dependendo também do que você considera 100%. Você fala, se você dá o seu máximo, você faz pega um caso de um HIIT aqui, você faz um all-out durante 20 minutos, um treinamento dura 20 minutos, por exemplo, você deu o seu máximo, no seu caso ali era o 100%. É difícil também falar se é exatamente o 100%, mas, pelo menos, muitas pessoas conseguem dar o seu máximo ali, terminar o treino altamente fadigado, né? Então, é difícil pensar exatamente se a gente consegue compreender se é 100%, mas eu diria que para atletas seria mais fácil do que para nós, né? É porque os mecanismos de fadiga são vários, né? A gente não tem só um mecanismo de fadiga, a gente tem vários mecanismos, né? Então, você tem um olhar mais abrangente para isso. Exatamente. Pensar em fadiga central e periférica, então a gente fica até depois de amanhã falando aqui só disso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta minha. Você falou do seu primeiro método do potenciação pós-ativação, que até é um método, sim, uma estratégia muito interessante, né? Inclusive tem professor próximo a nós aqui no IF-Sudeste, né? Instituto Federal do Sudeste aqui em Rio Pomba, o professor João Batista, que trabalha com algumas publicações para potenciação pós-ativação, tanto em praticantes de musculação quanto para atletas juvenis de atletismo. Você deu uns exemplos que você comentou, assim, achei interessante. Você considera que você faz a técnica da potenciação pós-ativação? Assim que você termina esse protocolo de potenciação pós-ativação, você dá um intervalo para começar a parte principal do treino? Ou você, assim que termina o protocolo da potenciação, vai direto para a parte principal daquele treinamento? O que você está querendo dizer com a parte principal do treinamento? A ideia da potenciação seria potencializar a ativação muscular em um determinado exercício, correto? Sim. Então você fez essa técnica para fazer essa potencialização, e você depois vai fazer esse exercício para gerar essa potenciação. Entre a utilização dessa técnica e o exercício em si, há um tempo de descanso ou não? Ou você já acabou a técnica da potenciação, você já vai direto para esse exercício sem descansar? Então, isso depende muito da fase que você se encontra, né? Como a gente está trabalhando muito na fase pré-competitiva, então eu quero gerar a maior estímulo possível de potencialização depois dessa ativação de uma forma mais rápida, então eu faço só a transição de 10 segundos ou 5 segundos, ou depende de onde eu monto os equipamentos ali para ir para o próximo exercício, tá? Então, eu não dou descanso para o próximo. Porém,
alguns outros métodos, como eu mostrei lá, que faz um complemento da potencialização pós-ativação, que é o complex, que pode ser usado também para isso. Você dá o descanso. Então, você faz a série, você descansa 3 a 4 minutos e vai para o exercício ali de potência. Porém, alguns outros artigos, outros métodos trabalham com a transição de 10 segundos, ou 20 segundos ali, transição mais rápida. Aquele vídeo que eu mostrei estava fazendo uma transição de 10 segundos, eu não estava dando um intervalo de 3 a 4 minutos, não. Entendi, beleza. Dá para a gente pensar em protocolos, né? E é legal pensar sobre isso agora, porque você fez até reflexão, né? Dependendo da fase pré-competitiva, quanto tempo você tem para trabalhar, e você quer fazer esses dois estímulos da força para a potência, você pode trabalhar sob um estado de menor fadiga, gerando essa potenciação pós-ativação ali, ou o estado de recuperação parcial, onde você diminui o intervalo de tempo entre a série de potência. Uhum. É uma boa estratégia. Eu acho que é para a gente pensar realmente, assim, dependendo da fase, que eu acho que é importante ter conceitos, né, de periodização, fase de periodização, momentos de periodização, o planejamento de acordo com os objetivos do treinamento, isso tudo está encaixado dentro desse processo aí, acho que é bom a gente pensar sobre isso. Vou colocar uma pergunta aqui do Gabriel Siqueira. Em um treino de CrossFit de 50 minutos, qual o melhor caminho para um ganho de hipertrofia? Ele vai entrar um pouco daquela pergunta que foi o treinamento sobre a síntese proteica, do WOD, né? Então, se não tem aquilo lá, qual que é o melhor caminho dentro daquele treinamento para gerar isso? Acho que meio que não existe um melhor caminho, né? Existe o balanço de síntese e degradação para que você realmente tenha maior ingestão calórica daquilo com que você gasta, para você realmente ter uma síntese proteica para gerar hipertrofia. Agora, dentro de 50 minutos, onde você vai trabalhar ali o tempo inteiro naquela correria toda dos workouts ali no final da aula, você vai ter ganhos hipertróficos? Vai, mas não vai ser, totalmente diferente os ganhos hipertróficos que você tem quando você trabalha isolado numa academia. Tá? Então, a gente tem ganhos hipertróficos, sim, no CrossFit, mas é diferente. Então, não existe um melhor caminho, existe uma melhor alimentação e um melhor sono, que você realmente tenha mais síntese do que degradação, né? Então, o caminho hipertrófico é esse, né? Tem o estímulo, mas você precisa ter um intervalo, você precisa ter uma boa recuperação entre os treinos para que você realmente tenha a síntese proteica. O CrossFit... Exatamente. Entra uma outra discussão que a gente pode ficar dias aqui falando, né? Mas a galera, eles vendem, né? Pô, mas a galera do CrossFit tem a hipertrofia aí. Mas, pô, aí a gente começa a entrar em outras formas para gerar hipertrofia realmente no CrossFit, né? Que são formas aí não ligadas só ao treinamento em si, mas, enfim, outra discussão para um outro dia aqui. Realmente, pensado em treinamento, sono, alimentação e consumo de água, é o quarteto inicial. E aí as manipulações da carga de treinamento entrariam para gerar hipertrofia e pensar nesse ponto. Independente de ser 50, 40, 30, 20 ou 10 minutos. Sim. Tem que pensar na manipulação. A Joana fez um comentário, fez uma pergunta, né? Achei interessante. Eu vou emendar uma pergunta dela junto com uma pergunta minha, professor. Ela colocou assim: referente a essa fala de treinar 100%, não se perderia a técnica de exercícios devido à fadiga? Aí eu emendo uma pergunta minha. A técnica é fundamental para a realização de qualquer método, né? Você mesmo colocou muito bem isso na sua apresentação, e realmente não tem como pensar em realizar qualquer método diferente se primeiro não tem técnica. Mas tem um método que é mais indicado para melhorar a técnica? Então, são duas perguntas, né? Primeiro, se treinar 100% perde técnica, e segundo, se tem algum método que é mais utilizado para melhorar a técnica. Professor, método para melhorar a técnica. Método para melhorar a técnica, a gente volta lá na questão da recuperação total, mas eu gosto muito disso,
porque aí a gente vai ter que falar um pouquinho... Bom, deixa eu tentar responder primeiro antes de montar a linha de raciocínio. A gente já falar de 100%, 100% nós poderia técnica. Aí, João, obrigado pela pergunta aí. A gente vai falar muito na questão da recuperação relacionada às capacidades físicas. A gente volta lá na classificação de intensidade do que é baixo estresse sistema nervoso central. Então, a literatura nos dá ali que a gente tem uma média de recuperação de 24 horas, com uma intensidade menor que 75%. E alto estresse sistema nervoso central, que a gente tem ali uma recuperação de 48 horas, quando o estímulo é maior que 86%. Tá? A literatura nos fala. Então, só um exemplo para você, quando a gente fala de capacidade física e recuperação, por exemplo, quando a gente faz um treino aeróbio de VO2 máximo, a gente tem uma média de 72 horas de recuperação. Quando a gente faz um treino anaeróbio glicolítico ali, de predominância, né, de força máxima, resistência de força, a literatura nos dá que a gente tem um tempo de recuperação de 48 a 72 horas. Então, se a gente souber a relação da capacidade física com o tempo de recuperação, a gente já consegue organizar os estímulos para minimizar ou retardar o efeito da fadiga, tá? E aí entra muito na questão do Viktor Kselyanov, lá relacionado ao sistema antiglicolítico. O que ele fazia, né? Ele fazia com os atletas dele, ele dava tiros de 6 segundos, e aí dava um tiro de 6 segundos, 8 segundos, descansava 1 minuto, tá? 5 vezes isso. Quando ele terminava os 5 tiros, ele descansava 10 minutos. Então, ou seja, você está trabalhando ali com um sistema predominantemente anaeróbio alático, mas no volume total melhorando a capacidade aeróbia do atleta dele, porque ele fazia várias vezes isso. Tá? Então, se você entende sobre recuperação das capacidades físicas e estímulos relacionados a membro superior, membro inferior, organização de exercícios, você consegue sim organizar isso para que o seu atleta treine bem todos os dias. Porque o grande objetivo não é o atleta de competição ir treinar se arrastando. O grande objetivo é que ele vá treinar bem. Então, para ele treinar bem, os estímulos precisam estar bem organizados. Mas, como a gente já falou aqui, quando a gente fala de atleta, é multifatorial. Então, a gente não consegue controlar isso de uma forma muito simples, assim. Porque, às vezes, o cara não está bem porque a mãe está passando alguma dificuldade, o cara não dormiu bem, ou brigou com o namorado, ou brigou com a namorada. Então, tem vários fatores que o cara não faz render no treino. E não é por conta da sua organização de estímulo, mas por conta de um fator interno. Então, existe esse feeling treinador-atleta. É muito, muito difícil. Não é simples, não. Mas aí eu te dou essa explicação relacionada às capacidades físicas, tá? E o tempo de recuperação. O que você falou, professor, lá na sua pergunta? Tá fechado. Tá fechado aqui. Se existe um método para treinar técnica, um método mais indicado para treinar técnica. Método mais indicado. Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na explicação de comportamento motor, a gente avaliar como que esse indivíduo se comporta, né, a relação dele com o meio, os estímulos dele, o background dele, como que esse indivíduo, como a gente vai fazer com que esse indivíduo se desenvolva, aí entra muito a questão de feedback interno, feedback externo, visual, auditivo e sinestésico, e como que a gente vai depois utilizar dos métodos de preparação, né, de força, de coordenação neuromuscular, e aí entra, por exemplo, falando do levantamento de peso, né, onde o cliente aqui no Brasil, que veio no CrossFit, não teve background esportivo vindo da infância. Então, a gente precisa descobrir, primeiro, elementos de transferência para que possam gerar o movimento para chegar no movimento final. Então, precisa melhorar a extensão. Então, eu vou usar o quê? Eu vou utilizar exercícios balísticos de pliometria, iniciação à pliometria, para que ele possa gerar transferência de velocidade angular, tornozelo, quadril, joelho, para velocidade linear, que é a tripla extensão, sem colocar um mecanismo de barra ainda. Opa, legal. Se eu vou dar um feedback externo ou feedback interno, abre o peito ou empurra o chão, o que o aluno vai conseguir entender melhor? Então, sobre método de treino, acredito que a gente vai ter que ir para, eu pelo menos faço isso, né? Essa questão da recuperação completa para que trabalhe no menor estado de fadiga possível quando o elemento é complexo e testar ali as diversas formas de aprendizado, feedback interno, externo, se ele entender o que ele aprende melhor, se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, tentar entender esse mecanismo. Você tem alguma ideia de método para gerar maior aprendizado, mais rápido? Não, na verdade não. Assim, se eu pensar em nome de método, os nomes de métodos que me aproximam mais são os métodos de musculação, né?
os métodos de múltiplas séries, que são os métodos mais simples que existem, que basta fazer o exercício e dar um descanso entre as séries, e aí o importante é esse tempo de descanso entre as séries, seria um método que eu mais utilizo, na verdade, para poder treinar técnica. Na verdade, eu não estou preocupado com o método, estou preocupado com o tempo de descanso entre as séries e a sobrecarga. Na verdade, no fundo é isso, não é o método mais ou menos. Mas a minha dúvida é justamente se você tinha alguma outra estratégia como você tem, aí, como você demonstrou que tem. Não. Professor, a gente poderia ficar até depois de amanhã conversando sobre isso aqui. Eu tinha até mais perguntas, mas nosso tempo já estourou um pouco além do que a gente já estava programado. Gostaria, então, de agradecer imensamente a oportunidade de tê-lo conosco aqui no nossa primeira conferência internacional. Agregou muito. Agradecendo aqui ao professor José Afonso também, que teve a oportunidade de falar no primeiro momento, também fantástica a palestra. Deixa as suas considerações finais aí para a gente fazer o fechamento aqui. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse time aí. Obrigado mais uma vez pelo convite a todo o time. Você, Anselmo, Davi. Um prazer imenso. E aí, uma frase que eu levo isso pro resto da minha vida, né? Que investir em conhecimento rende os melhores frutos. E quando a gente investe em conhecimento, ninguém nunca vai tirar isso de nós. O que a gente aprende, o que a gente lê, o que a gente viaja para estudar. Então, fica a minha dica para o pessoal que está assistindo, que invistam em conhecimento, aumentem o volume de leitura, sejam curiosos para conseguir entender mais, aprender mais, e assim a gente consegue realmente elevar o nível da nossa ciência, né, que ainda precisa um pouco mais de união relacionada a sub-áreas aí, quando a gente fala de treinamento esportivo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu espero poder estar o mais rápido possível com vocês aí no programa de pós-graduação. Esperamos também. Aliás, quem quiser saber mais sobre o nosso curso de pós-graduação, pode perguntar nas redes sociais aí da EFI Unifagoc, o curso de pós-graduação em treinamento funcional e cross-training estará aberto assim que possível, assim que a gente possa fazer as aulas presenciais aí.